Existe uma verdade que quase ninguém tem coragem de falar. Muitas pessoas não vivem uma vida pequena porque nasceram sem capacidade. Vivem uma vida pequena porque foram condicionadas a acreditar que nasceram para sobreviver e não para prosperar. Desde cedo, sem perceber, a maioria das pessoas foi treinada para aceitar limites, treinada para ter medo, treinada para se contentar com pouco, treinada para achar que sonhar grande é perigoso. Talvez você tenha crescido ouvindo frases como: "Isso não é pra gente. Dinheiro muda as pessoas. O importante é ter estabilidade. Não inventa demais. Você precisa ser realista." E aos poucos, essas frases foram entrando na sua mente como se fossem verdades absolutas. O problema é que o cérebro humano acredita naquilo que escuta repetidamente. Depois de anos ouvindo medo, você começa a viver com medo. Depois de anos ouvindo escassez, você começa a pensar pequeno. Depois de anos ouvindo limitações, você começa a se limitar sozinho. E é aí que nasce a prisão invisível, porque existem pessoas presas financeiramente, emocionalmente, mentalmente, sem correntes nas mãos. A pior pobreza não é a falta de dinheiro. A pior pobreza é acreditar que nunca será possível viver algo maior. Muita gente passa a vida inteira esperando uma oportunidade perfeita, esperando motivação, esperando apoio, esperando alguém acreditar nelas primeiro. Mas a vida não muda quando alguém acredita em você. A vida muda quando você decide parar de se abandonar. E talvez isso doa ouvir, mas ninguém virá salvar você. Ninguém virá acordar cedo por você. Ninguém virá cuidar da sua saúde por você. Ninguém virá estudar por você. Ninguém virá construir seus sonhos enquanto você assiste a vida passar. Existe uma guerra silenciosa acontecendo todos os dias dentro da sua mente. De um lado, quem você é hoje. Do outro, quem você poderia se tornar. E quase sempre, o que impede a transformação não é falta de talento. É excesso de distração, excesso de medo, excesso de desculpas. As pessoas dizem que querem mudar de vida, mas continuam alimentando hábitos que destroem o próprio futuro. Dormem tarde, reclamam o tempo inteiro, consomem negatividade, passam horas comparando a própria vida com a dos outros. Fogem da disciplina como se disciplina fosse punição. Mas disciplina não é castigo. Disciplina é liberdade, porque a pessoa disciplinada sofre agora para viver melhor depois. Já a pessoa sem disciplina vive confortável agora e sofre o resto da vida. E talvez você precise entender algo muito importante hoje. O seu cérebro ama conforto, mas o conforto excessivo destrói destinos. O cérebro sempre vai tentar te convencer a desistir. Vai dizer que está cansado. Vai dizer que amanhã você começa. Vai dizer que é difícil demais. Vai dizer que você não consegue. E quanto mais você escuta essa voz, mais fraco você se torna. Pessoas fortes não são pessoas sem medo. São pessoas que agem apesar do medo. Você acha que quem venceu nunca duvidou? Nunca chorou? Nunca pensou em desistir? Claro que pensou. A diferença é que algumas pessoas decidiram continuar mesmo cansadas, mesmo inseguras, mesmo sem aplausos. Porque entenderam uma coisa: a vida recompensa quem continua. E talvez hoje você esteja cansado. Talvez esteja emocionalmente destruído. Talvez esteja olhando ao redor e sentindo que ficou para trás. Mas escuta isso com atenção. Seu momento atual não define seu destino final. Só porque demorou, não significa que acabou. Só porque foi difícil, não significa que é impossível. Só porque ninguém viu seu esforço ainda, não significa que ele é em vão. Árvores crescem em silêncio. Enquanto ninguém percebe, as raízes estão ficando fortes. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora.
Talvez este seja o período em que Deus, a vida, o tempo, está construindo raízes dentro de você. Porque pessoas fortes não nascem prontas. Elas são moldadas pela pressão, pela dor, pela resistência, pelos dias difíceis que quase ninguém viu. O problema é que hoje muita gente quer resultado sem processo, quer músculo sem treino, quer dinheiro sem disciplina, quer sucesso sem constância, quer transformação sem sacrifício. Mas tudo na vida tem um preço. A pergunta é: você está pagando o preço da evolução ou o preço da procrastinação? Porque os dois doem. Um dói por um tempo, o outro dói pela vida inteira. E existe algo que quase ninguém percebe cedo. A sua identidade cria sua realidade. Se você se vê como derrotado, vai agir como derrotado. Se você se vê como incapaz, vai fugir das oportunidades. Se você acredita que nunca consegue, seu cérebro começará a provar isso diariamente. Por isso a mudança começa dentro. Antes de mudar sua conta bancária, você precisa mudar sua mentalidade. Antes de mudar seus resultados, você precisa mudar seus hábitos. Antes de mudar sua vida, você precisa mudar aquilo que aceita diariamente. Pare de aceitar menos do que você sabe que pode se tornar. Pare de diminuir seus sonhos para caber no medo dos outros. Pare de viver tentando convencer pessoas que já decidiram não entender você. Nem todo mundo vai acreditar na sua mudança. Nem todo mundo vai apoiar sua evolução. E tudo bem. Porque às vezes o silêncio é necessário enquanto você constrói uma nova versão de si mesmo. Você não precisa anunciar evolução. Você precisa viver evolução. E um dia, as pessoas vão olhar para você e dizer: você mudou. E você vai responder: não, eu apenas parei de me abandonar. Então levanta, mesmo cansado, mesmo inseguro, mesmo sem garantias. Levanta. Porque existe uma vida esperando pela versão sua que ainda não desistiu. Daqui a um ano, você pode continuar preso nos mesmos hábitos, nas mesmas desculpas, na mesma dor, ou pode olhar para trás e agradecer por ter tomado a decisão mais importante da sua vida. A decisão de mudar sua mente. A decisão de assumir o controle. A decisão de finalmente acreditar que nasceu para algo maior. Tudo começa hoje.